Bom dia, igreja! A paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais dessa semana, que estamos falando sobre o Sermão do Monte. Hoje, no nosso quinto episódio, nós vamos falar sobre relacionamentos no reino, discernimento e generosidade. Uma vez que resolvemos nosso relacionamento com Deus e com os bens materiais, no dia 4, estamos prontos para olhar para o próximo, como tratar as falhas dos outros e como buscar a sabedoria para lidar com o mundo. Que é tão difícil, né? Lidar com esse mundo aí doido, cheio de maluquice, cheio de gente surtada. É difícil. Mas existe um modelo que nós, servos de Cristo, devemos seguir para assim conseguirmos ter um bom relacionamento com o povo de Deus e com as pessoas do mundo também. O capítulo 7 de Mateus marca a conclusão do Sermão do Monte. Se no capítulo 6 Jesus tratou dos nossos relacionamentos com o dinheiro e com as preocupações, no capítulo 7 ele direciona o foco para os nossos relacionamentos interpessoais e para a nossa persistência na comunhão com Deus. Ele nos ensina a abandonar a hipocrisia do julgamento cego, a buscar ao Pai com confiança e a praticar a empatia radical. Empatia de forma horizontal. Vamos dar início ao estudo de nossos versículos chaves? Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O verbo grego traduzido como julgar, krinete, carrega o peso de condenar, exercer censura severa ou assumir a posição de um juiz implacável. Jesus não está proibindo o discernimento moral do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado, ou a avaliação de comportamentos, tanto que logo à frente, nos versículos 6 e 15, ele vai orientar a identificar os cães, porcos e falsos profetas no meio do povo de Deus. O que ele condena categoricamente aqui é o espírito julgador, aquela atitude de superioridade que sente prazer em expor e condenar as falhas alheias sem misericórdia. O texto alerta que a mesma régua da severidade que usamos para os outros será aplicada em nós também, tanto pela comunidade humana, principalmente pelo tribunal divino. Existe um peso ao condenarmos o próximo. Condenarmos com o olhar de quê? De superioridade. Porque eu sou melhor, eu vou à igreja e você não vai. Poxa, por que você não vai? Você não vai ser salvo. Quem tem esse papel, quem tem esse direito é Deus e não a gente. Não podemos condenar, jogar no inferno as pessoas. Quem tem esse poder? Somente o próprio Deus. Nosso papel é amar e não condenar. O som da fonética, ao final, amar, condenar, parecem bem próximos, bem iguais na fonética, mas a conotação são coisas completamente diferentes. O que uma quer dizer de diferença da outra? Jesus, ele aqui no texto, ele não quer que a gente não condene, que a gente não entenda o que é bem, o que é ruim, o que é mal, o que não é mal. Aquilo que a pessoa faz bom, aquilo que a pessoa faz de errado. Jesus aqui está dizendo para não olharmos com olhar altivo, de superioridade, para dizermos que somos maiores ou melhores. Mas podemos sim, se vermos um irmão que está passando por problemas, podemos sim olhar para o irmão e não deixar, continua aí fazendo, depois você vai ser condenado e tá bom. Não, nós temos o papel de amar essa pessoa e falar com ela. Meu irmão, aqui na palavra diz que isso é assim que a gente deve proceder. Isso é assim como a gente não deve proceder.
Então, se eu vejo alguém pecando, causando algum erro, eu, como obrigação, eu tenho que falar com essa pessoa, conversar com ela e mostrar para ela onde o erro dela está. Não como uma forma de ser melhor do que ela, mas como uma forma de instrução. Instruir. O conhecimento que você tem, você vai multiplicar. Dentro do meio corporativo, existem os multiplicadores. O que um multiplicador ele faz? Ele é uma pessoa que aprendeu sobre processos, aprendeu sobre regra de negócios, aprendeu sobre o trabalho ao qual ele faz e ele fez uma prova e dentro dessa prova ele passou no teste. Ou seja, quando ele passa nesse teste, ele pode estar apto a ser um multiplicador. E o multiplicador ele vai fazer o quê? Ele é um facilitador da mensagem do evangelho. Ele é da mensagem do trabalho. Aqui dentro, o multiplicador é toda pessoa que exerce a função de pregar o evangelho de forma mastigada, trazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou multiplicando o conhecimento das escrituras, que muitas das vezes você, dentro do contexto da sua vida, nunca ouviu a forma como está sendo falada. Mas é a mesma coisa, é o mesmo versículo que você escutou por diversas pessoas. Mas a forma como está sendo falada pode ser que soe de uma forma diferente. Nossa, eu nunca pensei desse jeito. Nossa, mas eu nunca vi dessa forma. Então, o multiplicador ele está aqui para isso, para ajudar as pessoas a entender a fundo aquilo que as escrituras querem dizer. Capite? Aplicação. Observe a facilidade com que apontamos o dedo na internet. Se hoje tem o Twitter, é um apontando o dedo para o outro. Você tem um Instagram, é um apontando o dedo para o outro. Por que fulano isso? Por que fulano aquilo? Por que fulano é isso? Por que fulano aquilo? É uma janela de barraco. Me desculpa, mas é uma janela de barraco. Não só essa, não é por causa da rede, é por causa das pessoas. As pessoas, elas se colocaram no lugar de juízes e estão nesse nível de condenar, criticar, amaldiçoar. Triste, mas é uma realidade. A internet hoje virou um campo de batalha. Se fosse uma arma, muitas pessoas não estavam nem aqui. No ambiente de trabalho ou na mesa de jantar, para os erros dos outros. Antes de emitir uma crítica demolidora ou rotular alguém, lembre-se que você também é uma pessoa falha, que precisa de tolerância. Mude a postura de juiz para a de alguém que estende a mão para ajudar. Ou seja, ao invés de apontar o erro do irmão ou da outra pessoa, sente com ela, convide para tomar um café. Adoro chamar as pessoas para tomar café na minha casa. Vem, vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. Ou então manda um áudio do WhatsApp e informa ela. Instrua no que ela precisa exercitar, como ela precisa ser, o que as escrituras falam a respeito da postura. Porque quando apontamos para as escrituras, não sou eu que estou falando, mas sim Cristo Jesus, mas sim o próprio Deus. Quando apontamos para as escrituras, levamos para as escrituras sagradas, porque esse é o papel do multiplicador, pegar as escrituras e levar para outras pessoas a facilitar, a mensagem facilitada. É isso que o multiplicador faz. Ele absorve o conteúdo e repassa de forma simplificada. Jesus foi esse multiplicador aqui na Terra. Ele recebeu uma ordem do Pai
E essa ordem do Pai, ele desceu e cumpriu, e no que ele cumpriu, ele multiplicou as pessoas do reino. Ele trouxe a mensagem do Senhor, facilitando para as pessoas, e assim como ele facilitou, ficou mais entendível das pessoas, e o reino foi acrescentando dia a dia. Capítulo 7 de Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 3, a miopia espiritual. Porque você repara o cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Jesus utiliza uma hipérbole, um exagero teórico, cômica e contundente para ilustrar a falta de autopercepção humana. Ele contrasta o cisco, o carpus, uma minúscula lasca de palha ou poeira, com uma viga, um imenso tronco de madeira estrutural usado para sustentar os tetos das casas. O verbo reparar denota uma observação atenta e quase obsessiva do erro do outro, enquanto a expressão não se dá conta revela uma cegueira completa ou negação voluntária em relação às suas próprias falhas, que são grotescamente maiores. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui nesse versículo? Jesus está mostrando para a gente que não adianta nada eu ficar focado, intencionado no erro do outro. O que eu preciso fazer é observar os meus erros. E observando os meus erros, eu não vou ter tempo de condenar o outro. Porque são tantos os meus erros que se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar aqui, o pergaminho vai ser longo. Então eu tenho que olhar para os meus erros, para assim eu conseguir me consertar. Eu não preciso consertar o outro. O outro tem a Cristo Jesus para fazer isso. Mas eu preciso consertar a mim. Eu sou o meu maior material de manutenção. Eu vivo em manutenção. Não sou a pessoa mais correta do mundo, mas também não sou a pior pessoa do mundo. Estamos em construção e evolução. Aprendendo dia a dia, que não adianta nada eu reparar o cisco no olho do meu irmão, sendo que tem um negócio enorme aqui no meu, travando, fazendo com que o meu olho fique fechado. Mas eu tô ali, com a trave no meu olho falando, fulano é isso, fulano tá fazendo, já reparou a vida de fulana? Como é que a fulana tá fazendo isso? Como é que a fulana tá fazendo aquilo? Então a pessoa só fala da vida dos outros. Só tá aqui para poder apontar a vida dos outros. Além de ser pecadora, de forma de apontar o erro dos outros, ainda é uma exímia fofoqueira, porque fica falando da vida de todo mundo. E Cristo Jesus, ele não quer isso, minha gente. Cristo Jesus quer a união e o amor. Você olhar os meus erros com paciência e eu olhar os seus erros com paciência. Aplicação. É muito mais confortável gerenciar o pecado alheio do que confrontar o nosso. Quando o comportamento de alguém o irritar profundamente, faça uma pausa, respire fundo. Se uma vez não funcionou, respire 10, 15, 20 vezes e pergunte-se: será que o que me incomoda nessa pessoa não é um reflexo ampliado de um defeito que eu mesmo possuo? Nunca parei para pensar por esse ponto. Será que a outra pessoa não reflete quem eu sou? Gaste mais energia corrigindo seus grandes pontos cegos
do que fiscalizando os pequenos deslizes dos outros. Nós somos os maiores pedreiros da nossa vida. Nós estamos em constante evolução e em constante manutenção, para no bom dia, no dia que o Senhor voltar, estarmos aptos a subir com Ele. Por isso que eu sou meu maior motivo de manutenção. Não posso ficar olhando para o outro. Mateus 7, versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A palavra hipócrita, refere-se originalmente aos atores de teatro grego que usavam máscaras para interpretar personagens. Jesus aplica o termo a quem encena uma falsa superioridade moral. A palavra-chave aqui é o advérbio de ordem primeiro. Jesus estabelece um protocolo terapêutico e espiritual, a autocrítica. A autocrítica deve preceder a crítica ao próximo. Remover a viga não serve para nos dar direito de atacar o outro com mais propriedade, mas para limpar a nossa visão, enxergar com clareza, permitindo que ajudemos o irmão de forma cirúrgica, amorosa e restauradora. Aplicação. A correção dos outros só é legítima quando nasce de um coração que já passou pelo processo doloroso de examinar-se e se arrepender. Se você precisa conversar com alguém, alguma pessoa, algum familiar, algum colega de trabalho, algum colega da faculdade, algum irmão da sua igreja sobre um erro, faça isso com profunda humildade, compartilhando também o quanto você mesmo luta para melhorar cada dia. O objetivo deve ser sempre a cura, não a exposição, não o apontamento, não o julgamento. Sim, a cura. A cura tanto para ele quanto para mim. Quando os dois estão lutando pelo mesmo erro, lutando para acabar, extinguir o mesmo erro, as coisas mudam totalmente de figura. Mateus 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. No texto original, os 3 verbos principais, peçam, AT&T, busquem, ZT&T e batam, CRU&T. Então, estão no imperativo presente, o que indica uma ação contínua, habitual e persistente. Não se trata de um ato isolado, mas de uma atitude de vida. Há também um progresso de intensidade e intimidade. Pedir expressa a consciência da nossa necessidade e a dependência do verbal orando. Buscar envolve ação, esforço e movimento focado em encontrar a vontade de Deus. Bater sugere proximidade extrema, batendo a porta da graça com insistência e paciência, até obter resposta, buscando sempre a vontade do Senhor. Muitas das vezes desistimos dos nossos projetos, de orar nos momentos difíceis ou de buscar saídas para nossas vidas. Após a primeira tentativa frustrada, Jesus nos convida a desenvolver resiliência espiritual e prática. Se a resposta não veio de imediato, continue batendo. A insistência molda o nosso caráter e aprova a nossa fé. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus utiliza um argumento rabínico clássico chamado Kal
Homer, do menor para o maior. Ele coloca na balança a natureza humana caída, apesar de serem maus, reconhecendo a inclinação egoísta da humanidade e o instinto protetor dos pais terrestres, que jamais enganariam um filho com algo perigoso, como dar uma pedra no lugar de um pão, ou uma cobra no lugar de um peixe. Se o amor humano, mesmo limitado e imperfeito, é capaz de gerar generosidade e cuidado prático, a generosidade do Deus perfeito e infinito, quanto mais o Pai. É a garantia absoluta. Ele dará coisas boas, que o Evangelho de Lucas traduz explicitamente como o Espírito Santo. Muitas das vezes eu paro para pensar nesse versículo de se Deus dá, se os homens dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus nos dará. E eu me debruço nesse tipo de promessa, que isso é uma promessa, eu me debruço nesse tipo de promessa acreditando que o Senhor Deus sempre tem o melhor para me dar. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, você que é de Jesus Cristo, que entregou a sua vida para Ele, Deus te dará coisas boas. Você é filha dele, você é filho dele e já não é mais estranho, mas sim um filho amado. Corte pela raiz qualquer pensamento de que Deus é um tirano indiferente ou que está retendo o que é bom de você. Quando você passar por privações ou quando suas orações parecerem não ser respondidas de forma que você queria, descanse no fato de que Ele, o Pai, se Ele quiser, não o espere, é porque Ele sabe discernir o que é pedra e o que é pão para a sua vida ter longo prazo e assim você ganhar as bênçãos e as misericórdias de Deus. Deus dá pães aos seus filhos. E quem está falando isso é o próprio Filho dele, Cristo Jesus. Ele é que está nos informando que o próprio Deus, é Ele quem nos dá as bênçãos, é Ele quem nos dá a vitória no tempo dele. Mateus capítulo 7, versículo 12. A regra de ouro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Esse versículo, ele é o ápice ético do Sermão do Monte, universalmente conhecido como a regra de ouro. Textos filosóficos e religiosos anteriores, como o confucionismo e o judaísmo rabínico de Hillel, já traziam essa máxima, mas quase sempre na forma negativa. Não façam aos outros o que você não quer que façam a você. Jesus faz uma revolução gramatical e moral ao colocá-la na forma positiva. Façam aos outros o que você quer que façam a você. A omissão de fazer o bem passa a ser uma quebra da lei. A expressão "esta é a lei e os profetas" funciona como uma moldura que fecha o sermão, conectando Mateus 5,17, mostrando que toda a complexidade das escrituras se resume na prática do amor e da empatia ativa. Esta regra simplifica a tomada de decisão no dia a dia, no trânsito, no gerenciar, ao atender um cliente ou a conversar com seu cônjuge. Mude de perspectiva e coloque-se no lugar da outra pessoa. Pergunte-se: como eu gostaria de ser tratado se estivesse do lado dela na mesa? Tome a iniciativa de fazer bem primeiro, sem esperar reciprocidade. O capítulo 7 encerra o Sermão do Monte aplicando os princípios do reino, a vida comunitária e as escolhas finais dos ouvintes. Ele pode ser dividido em 3 blocos principais: a relação e a oração, versículos 1 ao 12.
Jesus desconstrói a hipocrisia judicial dos fariseus, o cisco e a viga. Abre as portas ao acesso contínuo a Deus por meio da oração persistente. Pedir, buscar, bater. E resume toda a ética social humana na regra de ouro. Os avisos e alertas, versículos 13 até o 23. Jesus adverte que o caminho do reino é estreito e exige escolhas difíceis. Ele nos ensina a avaliar as lideranças pelos seus frutos morais e não pelos discursos. E avisa que o ativismo religioso sem obediência real e intimidade com Deus não tem valor no dia do juízo. O desfecho das duas casas, versículo 24 ao 29. O sermão termina com uma parábola marcante. Quem ouve as palavras de Jesus e as pratica, constrói sua vida sobre a rocha, estável. Quem apenas ouve e não as pratica, constrói sobre a areia. Quando as tempestades vêm, inevitáveis da vida, e chegam, apenas a estrutura erguida sobre a prática da palavra permanece de pé. Ao conectarmos estes versículos de Mateus 7, descobrimos o padrão de Jesus para uma comunidade saudável e espiritualmente resiliente. O ponto de partida é desarmamento dos nossos olhos e lábios. Jesus nos proíbe de viver como juízes implacáveis dos outros enquanto somos advogados condescendentes dos nossos próprios erros. Capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 3. A autocrítica honesta é o único caminho que nos desenvolve a visão clara para ajudar e curar o nosso próximo. Capítulo 7, versículo 5. Para suportar o peso de viver uma ética tão alta e desafiadora, Jesus nos aponta para cima, garantindo não estarmos sozinhos. Ele nos equipa com um canal aberto de oração, 7, versículo 7, e nos pacifica com a certeza absoluta de que somos cuidados por um Pai cuja bondade supera infinitamente qualquer amor terreno. Capítulo 7, versículo 11. Munidos dessa segurança e desse amor vertical, recebemos a nossa missão horizontal definitiva: mover o mundo através da empatia em ação, fazendo ativamente pelo próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós, como descrito no capítulo 7, versículo 12. Este é o alinhamento prático que nos impede de sermos apenas religiosos, de aparências, e nos torna construtores de vidas firmadas sobre a rocha. A famosa regra de ouro. Ela resume toda a ética dos dias anteriores. O amor prático, focado na empatia e no bem-estar do próximo. Não adianta eu dar oferta, dar dízimo, dar esmola aos pobres, sendo que o meu coração está perdido em mim mesmo. Meu papel hoje é amar e me colocar no lugar do outro, com amor e principalmente com empatia. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe, Pai, nossos pecados, nossas falhas, nos ajude a ser melhores para ti. Toma esse dia nas tuas mãos, perdoe nossos erros, nossas falhas, nos capacite a sermos melhores para o Senhor. Não melhores para os outros, mas melhores para o Senhor. Perdoe nossas falhas e nossos erros. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.